Esse ano eu quero fazer alguma coisa diferente. Para você que é catequista e está no meio da polêmica, no Brasil nós temos muita ideologização, muitos problemas e tal. Eu vou fazer uma série de vídeos apontando 10 heresias do catolicismo atual. Então vem comigo, presta atenção, anota aí, senta que lá vem história, porque isso vale a pena. Para você se proteger dessas bobagens que nós temos na internet, tem muita gente falando um monte de bobagem, eu queria fazer essa série de vídeos. E a primeira heresia que nós temos no catolicismo atual, anota aí, é a negação da humanidade de Jesus. É muito fácil falar de Jesus como Deus encarnado, mas esquecer que existe a carne, né? Esquecer, por exemplo, de falar de Jesus humano. Para muita gente, quando se fala de Jesus humano, você está cometendo uma heresia, e é bem o contrário. João diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então é preciso pensar, é preciso rezar, é preciso crer que nós temos um Deus que se fez carne, ou seja, que tem psicologia, que tem desejos, que tem possibilidades. Nós pensamos Jesus com as ideias que nós temos de Deus, mas é o contrário. É Jesus que mostra e que revela como Deus é. Porque todas as culturas da humanidade pensaram em Deus. Você tem a sua ideia de Deus, eu tenho a minha. Mas essas ideias são todas falsas. São todas falsas. A única ideia que nós cremos que é verdadeira é a da revelação de Jesus que mostra como Deus é. Não é que eu entendo Deus e aí eu entendo Jesus Cristo. Não, eu tenho que ver em Jesus Cristo como Deus se revelou. É diferente. Jesus mostra que Deus é muito diferente do que nós pensamos dele. E por isso que ele foi um fator de escândalo dos judeus. E por isso que Paulo diz, pregamos o Cristo crucificado, a cruz que é escândalo para uns. É a partir de Jesus que nós entendemos quem é Deus e não o contrário. A carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7 e seguintes, vai dizer que Jesus é humano em tudo menos no pecado. Ou seja, Deus se fez humano em Jesus Cristo. Então nós precisamos olhar a humanidade de Jesus para entender como Deus é, e não o contrário. Mateus 4, versículos 1 e seguintes, por exemplo, na tentação de Jesus, o diabo vai dizer, se tu és filho de Deus, você tem que agir desse jeito. Se você é filho de Deus, você tem que ser do jeito que eu penso. E Jesus responde, mostrando como o homem é. E é do diabo pensar que se eu conheço Deus, Jesus tem que ser assim. E é o contrário. Jesus é assim e ele nos revela como é Deus. Depois, Lucas 2, versículo 40, né? Diz lá que Jesus se perdeu no templo, tal, Maria e José foram procurá-lo, e no final diz assim, e o menino, está falando de Jesus, crescia forte, cheio de sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Então nós estamos falando de uma pessoa que se desenvolve como todo ser humano, passa pelas mesmas etapas, em crescimento de corpo, em crescimento de psicologia e em crescimento de graça de Deus. Estamos falando do Filho de Deus? Estamos, mas um Filho de Deus encarnado e que precisa passar por todos os processos humanos, porque como diria os padres antigos, aquilo que não foi assumido, não foi redimido. Jesus teve que assumir toda a humanidade para redimir toda a humanidade. Então, toda a humanidade, todos os aspectos da humanidade. Depois, você tem, por exemplo, João, capítulo 1, versículo 14,
ele se fez carne. O que quer dizer o seguinte, carne, na figura, no Evangelho de João, fala de todo aspecto fraco, desprezível, escandaloso da condição humana. Nós estamos falando da carne, da humanidade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez desprezível, escandaloso, enfraquecido para nos salvar. 2 Coríntios 8, versículo 9, São Paulo diz assim, que sendo rico, ele se fez pobre, Deus sendo rico, se fez pobre por nós para enriquecer-nos da sua pobreza. Não da sua riqueza. Deus se faz pobre e dá a sua pobreza para nós como salvação. Veja, Deus não faz, e não é a teologia do domínio, né? Que os evangélicos e alguns católicos estão fazendo, Deus se faz pobre para nos enriquecer da sua riqueza. Não, e nos enriquece da sua pobreza. Veja, então, Deus aposta aqui na dignidade do ser humano. E é por isso que ele se faz homem. É por isso que ele se faz ser humano. Justamente porque ele aposta nessa dignidade. E apostando aí, ele se faz carne. Então, quando Jesus se faz carne e Jesus revela como Deus é, nós precisamos olhar pelos aspectos humanos de Jesus. Tem gente que diz, eu vou só ler o Evangelho, e Jesus me fala e tal, mas é preciso você estudar a história. É preciso você entender o contexto social. É preciso você entender a linguagem. Tudo isso são aspectos humanos e a salvação passa por esses aspectos. Não adianta você achar que você vai pegar uma frase solta de um Deus que falou com sabedoria e a partir daí isso vai falar na minha vida. Não, você tem que olhar todos os aspectos históricos, psicológicos, humanos do Senhor, porque Deus encara com seriedade a salvação do homem e por isso ele vai até o fundo na sua humanidade. Então presta atenção, a grande heresia é de negar a humanidade de Jesus. Tem gente que diz assim, essa teologia fala muito de Jesus humano. Fala muito de Jesus humano justamente porque Deus se fez homem. E é preciso levar a sério isso. A primeira heresia é achar que Jesus é somente Deus e não é homem. E daqui decorre também a segunda que eu vou fazer no próximo vídeo, ok? Vai prestando atenção, você vai vendo as heresias que você vai escutando alguns padres, alguns seminaristas, alguns leigos falarem. Presta atenção, se o cara falar de Jesus só como Deus, fique com a pulga atrás da orelha, porque aqui só tem meia teologia e meia teologia é sempre heresia. Obrigado, abraço, até o próximo vídeo.